Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 24, para a nossa meditação de hoje. Livro de Salmos capítulo 24. E é interessante que, bem pequenininho aqui esse capítulo, mas é interessante que ele é muito parecido também, nós também vamos ler o capítulo 15. Olha como que é interessante. Então, para que possa ser confirmado, né, para que possa ser assim selado essa palavra de Deus para nós. Vou começar lendo então o Salmo 24, amém? Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Esse receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, as vossas cabeças, em outras traduções. Abram-se ao antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, o poderoso, o valente, o Deus forte, bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Capítulo 15. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e que não usa a língua com maledicência, e que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnia e afronta contra o companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que o temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo sendo prejudicado não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida caminhará seguro em paz. Interessante, né? Como que dois capítulos eles se parecem tanto, são tão semelhantes na sua direção, na revelação dessa palavra para nós. E o tema da nossa mensagem hoje, muito rápida, é subir ao monte. É interessante que nesses dois textos está nos alertando, está nos perguntando, na verdade, questionando a nós: quem subirá ao monte do Senhor? Amados, e quando a gente fala em subir ao monte, alguns aqui já têm essa característica, esse costume de ir ao monte orar. Eu fazia muito isso. De uns tempos para cá a gente vai perdendo esse costume, né? Vai se dedicando menos, não sei porquê, a gente deveria, na verdade, se dedicar mais. Mas aqui, esse texto não está dizendo de monte mesmo, até porque se a gente for procurar um monte em Chapadão do Sul, vai ter que ir muito longe. Aqui não está falando de um monte físico mesmo, né? Aqui está falando de um lugar de busca, de um lugar de buscar a presença de Deus. Está dizendo aqui: quem subirá ao monte do Senhor? E eu fui pesquisar um pouco sobre busca, subir ao monte, enfim, e encontrei 24 citações, 24 versículos na palavra que fala sobre subir ao monte. E muitas vezes, quando nós falamos de subir ao monte, o que a gente pensa? Vamos a um lugar de oração, subir a um lugar para a gente orar, para a gente estar lá, para a gente pedir a Deus. E é verdade, nós podemos ir mesmo, subir em um monte físico, ou ir em um mato, um ambiente físico. Mas subir ao monte é buscar a presença de Deus em todos os sentidos. É ir buscar a face do Senhor. Mas buscar a face de Deus, buscar o Senhor em oração, vir à igreja, ir à presença de Deus, é muito fácil. E às vezes é mesmo. E eu me lembro aqui, trago à minha memória um texto da palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 18. Deixa eu ver se a gente já encontra esse texto aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Ele vai dizer assim: todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos.
Não nos fale diretamente o Senhor, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Essa passagem, irmãos, é uma passagem quando o povo saiu do Egito, saiu da escravidão, estava indo para a terra prometida. Moisés clamava muito pelo povo, que em alguns momentos o povo se rebelava, o povo entrava em confusão, em pecado. E Moisés clamou a Deus, suplicou ao Senhor, se rendeu na presença de Deus, falando: Senhor, fala com o teu povo, deixa o seu povo aproximar-se do Senhor. E aí Deus fez uma promessa para ele. E disse para ele: então Moisés, faz o seguinte, prepara o povo, faça com que o povo se santifique, se purifique. Deu algumas orientações para que acontecesse essa santificação, essa purificação do povo. E após essa santificação, essa preparação, então eu vou descer sobre o monte. E lá eu vou falar com o povo. O Senhor disse isso para Moisés. E ele realmente preparou, anunciou ao povo. Mas, amados, é tão interessante que mesmo o Senhor dando algumas orientações, dizendo: olha, pode até ficar um tanto distante, mas mesmo assim eles vão ouvir a minha voz. Mas olha como que é interessante quando nós nos deparamos com esse texto de Salmo 24, e ele vai começar a falar algumas coisas para nós, e perguntando: quem subirá? É porque realmente subir ao monte do Senhor não é fácil. Quando nós vamos lendo esse texto e encontrando, por exemplo, nesse texto do livro de Êxodo, quando o povo fala assim para Moisés: não, Moisés, vamos fazer o seguinte, vai você lá, ouve o que o Senhor vai dizer, e depois você vem dizer para nós. Amados, hoje eu fiquei meditando muito, passei o dia meditando sobre isso, e até eu comentei com alguém disse: olha, não realmente, mas... eu falei na oração da madrugada que eu estou nessa busca de falar: Senhor, eu quero ouvir mesmo a tua voz, eu quero me aprofundar. Se eu tiver que ouvir a voz do Senhor audível, eu quero ouvir, porque eu quero ir mais longe, eu quero ir mais fundo. E alguém ainda alertou: olha, ouvir a voz de Deus não é fácil, é algo que assusta. Mas em algum momento a gente precisa tomar posição e dizer: Senhor, eu preciso deixar os meus medos de lado. Porque na grande maioria das vezes, irmãos, não é o nosso medo que nos impede de subir ao monte para ouvir a voz de Deus. A grande maioria das vezes é o nosso pecado. Porque nós só temos medo de nos aproximar de Deus porque o nosso pecado nos afasta de Deus. E era assim com o povo. Quando o povo olhou para aquela circunstância, para aquela situação, e que aqui o livro de Êxodo nos traz assim muito interessante essa passagem, essa mensagem que o livro, que esse texto nos relata, é como se fosse uma narrativa, falando aqui no versículo 18, e todo o povo vendo, olha o que o povo via: trovões, no versículo 18, todo o povo vendo os trovões, os relâmpagos, o som de chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Ali havia o sobrenatural de Deus. E eu acho interessante, em outro momento, quando Deus fala para Moisés: então vamos fazer o seguinte, deixa o povo, pega Arão, pega mais outros lá e vem vocês. Porque começa a separar do meio das pessoas, do meio da multidão, quem realmente quer subir ao monte. Nós trouxemos uma mensagem aqui há poucos dias atrás, falando sobre quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para ouvir o que Deus tinha, para levar o perdão, o pedido de perdão do povo até a face do Senhor, até a presença de Deus. O sumo sacerdote entrava no Santo do Santo com uma cordinha amarrada e um sino, porque se o sino parasse de bater, ele tinha morrido. Puxava então aquela cordinha com o corpo dele que estava morto. E era assim se houvesse algum tipo de pecado. Mas nós estamos sempre na defensiva. Primeiro, porque às vezes tem algum pecado em nós que está escondido, que está ali sendo tratado de forma ainda sutil. Olha, não está bem assim, não é bem desse jeito. Uma outra coisa que nos impede, amados, de subir ao monte é a terceirização. O povo lá terceirizava também.
Por que que eu vou subir ao monte? Por que que eu vou me santificar? Por que que eu vou lavar as minhas vestes? Por que que eu vou me purificar? Por que que eu vou jejuar? Por que que eu vou buscar a presença de Deus se tem o pastor que vai? Aí o pastor faz tudo isso, sobe no monte, ouve o que Deus tem para dizer, e daí ele desce aqui e fala para nós. Foi assim que o povo fez também. Não, Moisés, melhor não. Moisés falou, vem pessoal, olha, Deus vai falar do meio da nuvem, ele vai falar. E tal, o povo chegou e viu aquele barulho todo e disse, não, Moisés, melhor não. Melhor você ir, ouvir o que Deus tem para falar, aí você desce e fala para nós. Amados, eu quero começar a entrar numa fase da vida onde eu não quero ver terceirização da presença de Deus. Eu não sei você, eu não quero, porque eu preciso experimentar mais dessa vida com Deus. Eu não subo ao monte pelo medo de Deus por causa do meu pecado. Esse é o fato de eu não subir ao monte. O povo já tinha no coração o desejo de fazer para si um bezerro de ouro, um Deus estranho. O povo já tinha malícias no seu coração. Desde a saída do Egito, quando começou aos egípcios se misturarem com o povo de Deus e trazerem as suas práticas, e alguém dizia, não, não dá nada não, ele não vai conseguir nos influenciar. Lá já era assim, deixa eles virem porque eles não vão conseguir nos influenciar. Aí eu digo para vocês, quem influenciou o povo a fazer um bezerro de ouro? Foi o povo do Egito. E às vezes na nossa caminhada é assim também. O mundo vai entrando na nossa vida e fala, não, deixa, até aqui não tem problema não, porque ele não vai me influenciar. E de repente aquilo vai nos levando, vai nos conduzindo, vai tomando a nossa vida. Porque, amado, a gente que vive na igreja o tempo todo, eu nasci no lar evangélico, é muito raro, raramente alguém diz assim, olha, o meu pecado, a minha dificuldade é inveja, por exemplo. Eu nunca vi, irmãos. Eu vou ser sincero. Ninguém nunca chegou em mim e diz, olha, eu preciso consertar algo, eu preciso curar algo aqui no meu coração, que eu sou invejoso. Não. Normalmente a pessoa vem porque é um adultério, porque é uma pornografia, porque agrediu alguém, porque está com vontade de separar. Não. Amados, o pecado não se resume em isso. Quando Deus falou para o povo, inclusive o Senhor disse para o povo trocar suas vestes para vestir outro tipo de roupa. Porque vocês concordam comigo? Vamos imaginar que nós estamos aqui na igreja e de repente o Senhor revela que isso pode acontecer, viu, irmãos? O Senhor nos revela que é chamado de teofania, acho que é isso, né? A presença de Deus. O Senhor nos revela que Ele vai se manifestar aqui pessoalmente, teofania, presença de Deus, corpo de Deus aqui. Ele nos revela que isso vai acontecer. Você concorda comigo que muitos de nós que estamos com a roupa meio, sabe, ou mostrando as partes, ou com decote, até a nossa roupa nos impede de subir no monte? Você concorda comigo? E é por isso que lá o Senhor disse para eles, olha, mude até as vossas vestes. Vista outro tipo de roupa, porque você vai subir ao monte, você vai estar na presença de Deus. Imagina os outros pecados nossos. A língua, a maledicência, a injustiça muitas vezes contra as outras pessoas. E é por isso que nós temos 2 textos aqui, no livro de Salmo, 2 textos que nos fala a respeito de coisas que nós devemos deixar. Deixando de lado essas atitudes. Subir ao monte é abrir mão do que me agrada para agradar a Deus. Subir ao monte é deixar de lado aquilo que eu quero para entregar aquilo que Deus quer. Subir ao monte é arrepender, é se curar, é se purificar, é se santificar. Subir ao monte é deixar tudo isso de lado. E muitas vezes a gente pensa, né? Como que eu faço para fazer isso? Qual que é o caminho? Como que eu sigo esse caminho? Qual que é o procedimento para que eu suba no monte? Primeiro, reconhecer a condição de pecador. Segundo,
justificar qual é o meu pecado, realmente reconhecer qual é o meu pecado. Não é jogar por aí, não. Às vezes eu tenho 10 e falo de um e acho que está tudo certo. Me arrepender desse pecado. Pedir perdão por esse pecado. Curar o coração, porque às vezes também precisa haver cura em nós. Nós precisamos muitas vezes ser curados do nosso pecado. Às vezes a gente pensa assim, não, eu já perdoei mesmo, ou eu já pedi perdão. Sabe que a gente ouve muito disso, né? Não, eu já perdoei, mas não. Ou perdoou, não perdoou. Não houve cura no coração. Aí você quer chegar, você quer subir ao monte, de que jeito? Quando você chega aos pés do monte, onde você vai ouvir Deus, aquele negócio começa a mexer lá no íntimo da gente, né? Aí fala, não, ainda tem uma ferida aí. Ainda precisa ser curado, ainda precisa ser tratado. E quando o Senhor trata isso conosco, nós começamos a caminhar no sentido de subir ao monte. Aqui a pergunta é nesses dois textos, quem subirá ao monte do Senhor? Essa pergunta fica para mim também, e fica para você. Eu quero ficar só aqui, embaixo onde o povo estava, esperando que alguém vai subir lá no monte e trazer essa resposta para mim? Trazer essa palavra de Deus para mim? Ou eu também quero subir ao monte? Eu quero ser um desses que seja chamado para subir ao monte, para lá ouvir a voz de Deus. Porque a grande maioria das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não temos disposição para subir ao monte. Subir ao monte, primeiro, não é fácil, porque exige um esforço para estar lá. Segundo, precisa de renúncia. Você precisa ir deixando de lado tudo aquilo que impede. E quando chegar, e eu digo ainda mais, irmãos, você imagina se o mundo consegue subir ao monte. Quando a palavra de Deus diz, e eu sempre falo isso em todas as minhas mensagens, quando eu trago uma mensagem eu digo isso, que o Senhor mesmo, Ele jurou por Ele mesmo que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O mundo não consegue fazer nem isso. E nós já andamos um passo, nós já conseguimos fazer, nós já conseguimos dobrar os nossos joelhos, nós já conseguimos declarar que o Senhor é Deus. O mundo não consegue. Então você percebe a distância que o mundo está do monte? Aí nós vamos conseguindo caminhar um pouquinho mais. Nós damos um passo a mais e falamos, Senhor, agora eu vou deixar de lado esse pecado. Aí você anda mais um pouquinho e fala, Senhor, agora eu vou deixar de lado esse outro pecado. E você vai indo, e você vai avançando. E daqui a pouco o Senhor fala, olha, já tem um Moisés para subir ao monte. De repente Moisés fala, não, Senhor, aqui ainda tem mais um Abel aqui. Senhor, vem. Daqui a pouco tem mais um Maurício aqui, vem. E nós vamos indo. Daqui a pouco não é só mais um, não é só um, é 2, é 3, é 4, somos todos nós que vamos subir ao monte, para lá ouvir a voz do Senhor, para não se assustar com os estrondos, com os trovões, com o monte fumegando. Eu me lembro o dia que o pastor Ronan estava aqui pregando, na segunda-feira do 12 por 12, e ele falou sobre isso, que às vezes ele teve essa experiência de ir no monte orar, e lá ele pegou aqueles matos, aquelas folhas, aqueles gravetos e colocou em um vidro e ele levou aquele vidro para casa. E lá em casa, na casa dele, ele colocou aquele vidro e toda vez quando ele orava, acendia. E eu fiquei me lembrando, o monte está fumegando. O monte está fumegando. O monte não quer dizer aquele lugar, mas é o lugar onde eu estou na presença de Deus. Amados, eu creio que é algo extremamente espantoso e estrondoso a presença de Deus. Quando Deus fala. A Lena ainda falou há poucos dias aqui na madrugada que já teve oportunidade de ouvir e é realmente assustador. Que a palavra já nos alerta aqui que a voz de Deus é como voz de muitas águas, é como voz de trovão. É algo assustador. Mas para nós não deveria ser. Porque quando mais nós vamos buscando a intimidade com Deus, a presença de Deus, conhecendo Deus, quanto mais nós vamos colocando a nossa vida como altar de adoração, como altar da presença de Deus, mais nós vamos conhecendo desse Deus que é sobrenatural, que a sua voz é como voz de trovão, que é como o som de muitas águas, que é como montanha fumegante. Nós vamos conhecendo esse Deus, e aí nós não vamos nos assustar mais. Porque a Bíblia também nos relata que quando o Senhor vier nos buscar, Ele virá nos ares e o céu vai... Irmãos, eu não consigo nem relatar aqui como será esse dia.
E eu fico olhando aquele povo que não conhece, que não sabe, vai olhar, vai sair desesperado, vai pular de ponte, vai se jogar na frente do trem, porque vai ficar assustado. Mas eu digo que eu não quero ficar assustado, eu quero olhar e falar assim, é o meu Senhor que está voltando, pessoal. Não corre não, é Ele que está voltando. Porque Moisés fez assim também. Ele disse para o povo, não, pessoal, não vai embora não. O Senhor está falando, Ele vai falar. É assim que é a mensagem que Moisés queria dizer para o povo. O Senhor, Ele vai falar no meio das nuvens. Porque vocês estão se afastando. E o nosso clamor aqui hoje, irmãos, é para que nós não nos distanciemos do monte. Posso ouvir um glória a Deus? Que nós estejamos cada dia buscando mais e mais subir ao monte. Você quer ter novas experiências com Deus? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Eu creio que nós, enquanto igreja, nós estamos caminhando para isso. E eu falo para vocês porque eu sou muito perceptivo com relação à igreja. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui há tanto tempo, que se eu entrar naquela porta, eu sei mais ou menos quantas pessoas tem. Eu consigo entender a dinâmica da igreja. E eu tenho percebido, irmãos, o quanto essa igreja tem caminhado para subir ao monte. De verdade. Eu estou trazendo isso aqui porque eu tenho visto. Quando eu ouço que ali naquele culto dos adolescentes, tem mais de 30 adolescentes, tem dias que tem 50 adolescentes ali. E nós aqui às vezes não estamos nem vendo. Mas eu sei que Deus está fazendo algo ali. E eu falo, Senhor, eu quero participar disso, eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. Porque tem algo novo de Deus, Ele está nos chamando para dizer assim, ó, dá um passo a mais para subir no monte. E Ele está dizendo para nós hoje aqui, que somos mais maduros. Tem alguém nos visitando aqui hoje? Se estiver nos visitando, ergue os braços aí, ergue a mão. Não tem ninguém nos visitando, todos nós aqui podemos dizer. Será que nós podemos dizer hoje, Senhor, vamos subir o monte hoje? Se o Senhor fizer um barulho santo aqui, quem vai ficar comigo aqui? Porque eu vou ficar. Se houver uma presença, um chacoalhar, um mover de Deus aqui, eu quero ficar aqui. E eu quero que mais alguém fique comigo nesse lugar. Porque o monte do Senhor será assim. Haverá coisas maravilhosas e coisas extraordinárias acontecendo. E que essa palavra fique no seu e no meu coração. Para que juntos nós possamos caminhar um pouco mais. Porque aqui em 2 terços da palavra, guarde isso. Salmo capítulo 15 e no Salmos capítulo 24 está perguntando para mim e para você, quem subirá ao monte do Senhor? Ele pergunta para você e para mim hoje. Isso me chamou a atenção, porque eu tenho falado, Senhor, eu quero subir ao monte do Senhor. E eu quero falar para os meus irmãos também. Quem sabe tem mais alguém que quer subir ao monte do Senhor. E eu sei que tem. Porque o Senhor está falando, Ele quer que nós subamos ao monte dEle, para ter experiências sobrenaturais com esse Deus. E haverá momento em que nós caminharemos para subir nesse monte, e nós começaremos a ouvir a voz de Deus. Ele vai começar a se manifestar, e eu espero que você não terceirize. Ah, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, é o pastor, é o Abel, são os presbíteros que vão subir no monte. Amados, eu tenho certeza, se tiver algum presbítero que subir ao monte, ele não vai nem querer descer de lá. Porque foi assim, quando o Senhor subiu com os discípulos, quando Jesus subiu com os discípulos, e o discípulo dele disse, Senhor, façamos aqui uma tenda, um para o Senhor, um para nós, e para nós ficarmos aqui. Os discípulos falaram isso, irmãos. Então, a partir do momento em que nós subirmos ao monte, nós não vamos querer mais descer de lá.